A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente quarta-feira, cheio da presença e da graça do Senhor Jesus. Estamos aqui porque assim nos aprove Deus, né? Mais um dia de vida, saúde, oportunidade, coisas boas. Mas também não cessa as lutas e as provas, né? Não posso te enganar dizendo que agora é só vitória, não. Acaba uma luta, acaba uma prova, nós somos aprovados, começa outra. Porque o nosso caráter tem que se aperfeiçoar no caráter de Cristo. Mas isso não pode nos abater, né? O dia mau ele chega para todos, cristão ou não cristão, quem tem dinheiro ou quem não tem, quem mora nesse país ou mora em outro país. Mas nós temos a certeza que podemos contar com alguém que é soberano, tem todo o poder, está em todo lugar e nada escapa das tuas mãos e dos teus olhos, né? Tem pessoas que dizem ainda Deus está operando. Não, Deus sempre vai operar. Deus é Deus. Nós que usamos o ainda de uma forma errônea, né? Ainda é para mim, porque eu posso estar falando ainda hoje e amanhã não. Mas Deus não. Deus, ele é fiel, ele é santo, né? Ele nos mostra a tua soberania, o teu poder, nos mostrou por intermédio do teu filho Jesus um caminho, a outra oportunidade. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Muitas pessoas dizem mataram Jesus. Não, não mataram Jesus. Jesus se entregou por amor à humanidade. Jesus se entregou e ao terceiro dia ressuscitou. Tá? Pastor, mas eu não estou aguentando. Muitas das vezes é que nós queremos carregar o fardo sozinho. Nós não confiamos em Deus, não confiamos em Jesus para nos ajudar, porque Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é Jesus falando. E de manhã nós colocamos na mão do Senhor, deu 10 horas da manhã, não tem nada resolvido aos nossos olhos, nós tomamos da mão do Senhor e queremos resolver do nosso jeito. A ansiedade é inimiga da promessa, irmãos. A ansiedade é inimiga da promessa, porque nós queremos colocar todas as vezes Agar na jogada. Pastor, misericórdia, a ansiedade de Sara fez nascer Ismael. E a concordância de Abraão. Então, tome cuidado. Ah, eu estou sentindo. Não, vai ter uma palavra. Porque às vezes nós sentimos muita coisa. Às vezes nós estamos com sintomas e chega no médico é outra coisa, né? Eu sinto dor aqui, eu acho que é dor de cabeça. Chega lá é outra coisa, né? Eu sinto isso aqui, eu acho que é isso. Não, chega lá é outra coisa. Então não é só sentir. Deus nunca falou por sentido. Nenhum profeta disse, eu senti de Deus, eu fiz. Não. Deus enviou uma palavra e ele foi lá e transmitiu. A palavra do Senhor, né? Deus nunca fez José sentir, Deus se revelou a José. Deus nunca fez Moisés sentir, Deus se revelou a Moisés. Deus nunca fez Josué sentir, Deus se revelou a Josué, né? Josué não chegou e falou, eu estou sentindo que agora, depois da morte de Moisés, é minha vez. Não. Deus falou com Josué, filho de Num, né? Agora é tua vez. Então é assim que Deus faz. Davi não sentiu que era a vez dele tomar o trono, não. Deus usou Samuel para ungir ele, e no tempo oportuno ele assumiu o trono. Jesus não sentiu que ele era o Messias. Deus falou, Deus separou para boa obra e Jesus foi. O apóstolo Paulo não sentiu, ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Esse negócio de sentir está acabando com os propósitos de Deus na nossa vida. Nós sentimos muita coisa, às vezes nós sentimos coisas que nem é de Deus, é a nossa própria vontade. Ah, eu estou sentindo, meu coração se alegrou. Pastor, como o senhor tem certeza? Um dia eu senti, quebrei a cara. Eu já cheguei a sentir. Eu era o sentidor de desejo de fazer as coisas e falando que o meu coração se alegrou, era Deus. E Deus não estava com nada nesse negócio. Deus não estava participante em nada nesse negócio. Aí fui lá orar chorando para Deus. Deus falou, não falei nada. Eu não mandei isso aí. Você foi e colocou eu, incluiu eu, mas eu não estava lá, não confirmei nada. Então tome cuidado com esse negócio. Eu estou sentindo, tá? Eu estou sentindo de Deus. Nunca é sentido de Deus. Porque Deus envia a palavra.
Ah, eu estou com um sentimento. Não, Deus só envia a palavra, irmão. Sentir é nosso. Tá? Porque nós queremos que aconteça. Né? Nós queremos que seja feito. Porque o sentimento ele não poderia mudar quando Deus nos repreende pela palavra. Quando Deus nos repreende, nós sentimos o quê? Raiva, ira de quem está pregando, de quem está nos confrontando. Então é um sentimento que não vem da parte de Deus, é nosso. Em vez de nos alegrarmos, porque Deus só repreende aquele que Ele ama, nós ficamos bravos. Ah, fulano sabe o que eu estou passando. Beltrano sabe a palavra, eu acho que foi direcionada para mim. Glória a Deus por isso, porque Deus não quer que nós se percamos ou perdemos, né? Nós estamos num momento muito crítico. Porque eu não quero ser repreendido, eu sinto vontade de ir para o outro lado e ainda uso Deus. Ó, sentir de Deus para ir para lá. Sentir de Deus para vir para cá. Sentir de Deus para ir ali. E Deus fala, eu não estou nesse negócio não, é? Porque as obras de Deus permanecem. Aí Deus não fala, né? Não manifesta nada porque a pessoa perdeu a audição. Aí a pessoa fala, ué, o que eu estou fazendo aqui? Por isso, irmãos, eu não tomo partido na vida de ninguém. Ó, é Deus? Então vamos orar. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus não é um Deus mudo. Deus não é um Deus feito por mãos humanas. O nosso Deus não, Jeová não. Então nós temos que não só sentir, mas ouvir a palavra. Eu sempre digo, tá? Faço campanhas com pessoas de oração, ministro a palavra. Esse negócio de sentir está por fora. Nós temos que ter uma palavra. Está embasado na palavra? Se alguém chegar em mim e falou, pastor, Deus falou comigo. Falar, é Deus que falou? Tem certeza? Então vai lá, vai em paz. Se Deus falou, eu não contesto, eu só quero abençoar a tua vida. Ah, eu não sei, eu estou sentindo. Irmão, sai desse negócio de sentir. Tá? Pode ler de Gênesis Apocalipse. Nenhum dos profetas, nenhum dos sacerdotes andava sentindo, não. Na verdade, eles tinham um propósito, palavra de Deus. Deus não permite nada sem antes avisar o teu povo. Quem é o povo de Deus? Nós. Quem é o povo que serve a Deus? Nós. Então você acha que Deus não vai ter compromisso com aquele que tem compromisso com ele? Às vezes nós estamos sentindo tanta coisa que aí nós começamos a sentir inveja, ciúmes, o espírito de contenda, o espírito da indiferença. E aí Deus não habita nessas coisas, irmãos. Tá? Para de sentir, embasa na palavra. Tá? Embasa na palavra. Às vezes nós queremos ouvir um profeta falar conosco. É errado, pastor? Claro que não. Mas eu aprendi que o profeta é o último estágio. Primeiro é a palavra, Espírito Santo, e o profeta vem para decidir. Se não decidir, vai perder a vez, não vai ter conserto. Tá? Eu gosto quando Deus usa pessoas para falar comigo. Não sou hipócrita de dizer que não. Só que eu busco sempre ouvir primeiramente a voz de Deus. Porque quando o profeta já está falando comigo, é porque Deus já usou os artifícios espirituais para falar e eu não dei ouvido. E nós acabamos resistindo ao Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque também passei por isso. Eu tenho experiência, eu posso falar para você. Queria fazer a minha própria vontade porque estava sentindo, porque achava que era o melhor. Deus falou, opa, já vai vir na terceira vez. Se resistir agora, não vai ter propósito, não vai viver. Então eu sei do que eu estou falando, irmão. Depois que eu parei com esse negócio de só sentir, né? Mas eu dei minha palavra. Por isso que eu não falo nada sem antes consultar Deus. Deu palavra, tem que cumprir. Aí depois Deus fala, nós temos que ir lá, calçar a cara e falar, não, Deus falou. Me perdoa, mas Deus falou. Então antes que haja esse transtorno, espere Deus falar. Não saia antes nem depois, mas saia na hora certa. Para de sentir, porque senão nós vamos ficar num ambiente só sentindo e não agindo. Tá? Ainda que eu sinto dor, eu tenho que glorificar a Deus. Ainda que a tristeza queira me alcançar, eu tenho que glorificar a Deus. Ainda que a enfermidade quer bater na minha porta, eu tenho que glorificar a Deus. Pastor, eu estou me sentindo tão desanimado porque está enfraquecido espiritualmente. Porque o desânimo ele bate na nossa porta todo dia. Ele quer nos alcançar. Mas se nós estivermos revestidos de poder, ele vem, mas cai por terra. A contenda, o ciúme, a mentira, todos os dias está batendo nas nossas portas, irmãos. E ninguém é super-homem, ninguém é mulher maravilha. Se não tiver revestido da presença, da palavra, do Senhor, vai cair em cilada. Sabe por quê? O diabo ele usa os secretários dele,
as coisas que ele tem aí para nos querer enganar. Vem com uma palavra doce, uma palavra mansa, a hora que viu já enlaçou todo mundo. Tá? Fofoca, contenda, resistência à palavra de Deus, são coisas que o diabo tem usado nesse tempo com grande veemência. O senhor está glorificando o diabo? Não. Mas eu tenho visto no meio do povo de Deus. Sabe por quê? O diabo quer que os pastores, líderes, homens e mulheres de Deus parem de pregar conserto, parem de pregar contra o pecado. Ah, não dá nada. Hoje Deus só quer o coração. Para com isso, irmão. Coração fora do corpo, ele morre. Membro fora do corpo, ele apodrece. Então Deus agora, como diz a missionária Alice que acabou de entrar aqui, Deus agora se converteu depois da vinda de Jesus? Não, é o mesmo Deus. Só que agora nós temos duas coisas que nós podemos contar. O Espírito Santo de Deus na totalidade e a palavra de Deus na totalidade na nossa mão. A palavra não vai ser revelada, ela já foi revelada. Mas só tem revelação aquele que busca. Aí não busca, não ora, não tem comunhão e quer que Deus manifeste o poder. Quer dar o pior para Deus e quer receber o melhor de Deus. Irmãos, está na hora de nós se enxergarmos, né? Está na hora de nós começarmos a entender que não é do nosso jeito, não. Já era para ter entendido. Aí Deus tem que ficar nos falando, rodeando, todas as vezes com a mesma palavra, sendo que já era para nós estarmos aprovados nesse quesito. Tá? Num sentir de Deus, nós nunca vamos sentir de Deus, tem que ter palavra. Tem que ter palavra, tem que ter movimentação de Deus. Ação minha. Ação, reação do céu. Ação tem que ser minha, reação do céu. Agora nós esperamos a ação do céu para nós reagirmos. Para com isso. Ei, Deus não tem nada com covarde e medroso. Esse sentimento tem que cair, bater em retirada em nossa vida. Tá? Ah, pastor, quando vier o medo vem mesmo. Agora, agir pelo medo nós não podemos. Tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. A live já começou, não vai começar não, viu? Deus já está falando desde o começo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, sim, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, te exaltar, Senhor, por tudo que tu és, Pai. Senhor, nesta quarta-feira, nesse dia 4, meu Pai, de junho, já iniciamos aí, partindo para o meio do ano, Senhor Jesus. Que venha a ser um mês de bênção, de vitória, de curas, de restaurações, meu Pai. De cumprimentos de promessas, Senhor Jesus. E que esse negócio de sentir saia de nós, meu Pai. Porque se nós não tivermos palavra, não adianta sentir. Se nós não tivermos em sujeição, não adianta sentir. Se nós não tivermos em obediência, não adianta sentir, meu Pai. Mas que nós possamos estar embasados na Tua palavra. Nós não se julgamos melhores, não, Pai. Nós somos os menores. Os que mais precisam da Tua misericórdia. Mas é necessário que todos os dias a bússola do Espírito Santo esteja em nossa vida. A bússola do Espírito Santo nos conduz ao direcionamento, Pai. O mapa para nós seguirmos e chegarmos ao propósito é a Tua palavra. Esse mapa aqui nos dá o início, Senhor Jesus, e nos leva, meu Pai, aonde o Senhor tem para nós, um final de glória, porque o Senhor é o início e o fim, é o alfa e o ômega. Meu Pai, nós estamos muitas das vezes se achando superiores, porque ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece, o Senhor esquadrinha o íntimo e o oculto, o Senhor conhece, meu Pai, aquilo que o homem esconde. Se é pecado que venha a ser confessado, Senhor Jesus, se é algum perdão, se é alguma coisa, Senhor meu Pai, que nos tira diante da Tua presença, que nós possamos tomar, Pai, atitudes, meu Pai. Porque palavras, meu Pai, sem atitude são palavras vazias. Não adianta nós falarmos que mudamos se as nossas atitudes não condiz com isso. Não adianta se falarmos que perdoamos, Pai, se as nossas atitudes não condiz com isso. Não adianta falarmos que somos novas criaturas se as nossas atitudes não condiz com isso, Senhor Jesus. Então nos molda todos os dias. O caráter de Cristo é que nós temos que ser moldados. Às vezes nós queremos que a palavra se molde em nós. Nós ficamos, Pai, errantes.
Nós ficamos aí, Senhor Jesus, andantes, peregrinos, buscando uma igreja a qual se enquadra em nós, buscando um lugar, meu Pai, que não vai mexer com o nosso pecado, com o nosso ego, com a soberba que carregamos, Pai. Senhor, e todas as vezes, porque tem remanescentes na terra, pregando a verdade, pregando o teu amor, pregando a renúncia, pregando o propósito, fortalece eles, meu Pai. E quando eu me coloco no meio, porque somos ser humano, quando nós não queremos ouvir, nós dizemos que a pessoa está falando na carne. Não é na carne, é no Espírito, porque a pessoa não conhece, não sabe, o Senhor está revelando. Meu Pai, nos dê um ouvido aguçado a ouvir a Tua voz, meu Pai. E hoje, meu Pai, neste propósito, que o Senhor possa cumprir e nós possamos gerar diante do Teu altar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Daqui a pouquinho eu vou estar cumprimentando, saudando você. Todos. Na paz do Senhor. 227. Falando o teu nome. Pastor, estou assistindo aqui, mas não falei nada. Manda a paz do Senhor Jesus. Manda um bom dia aí, tá bom? Sim. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receber a coroa além. Prisioneiros do pecado, vaga sem esperança ter. Mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. 473. E outro bem ansioso buscarei, bem melhor que Jesus não acharei, nele só para sempre hei de estar e de coração amar. Outro bem eu procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acaba,
tudo aqui ao seu tempo findará, para sempre somente há de durar. Quem na luz de Cristo andar, outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui podes me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu vos saúdo com muita alegria, né? Que Deus nos preparou mais um momento para adoração, né? Quero saudar você, que já está conosco aqui. Já está conosco a nossa irmã Tereza Raquel, né? Missionária Alice. Nossa irmã, né? Minha tia Neuza. E tantos outros. Pastor, estou aqui, mas a nossa irmã missionária Raquel, a Cristina, né? Esposa do nosso irmão Alessandro. Pastor, estou aqui, mas o senhor não falou meu nome. Manda a paz do Senhor Jesus aí, um bom dia, tá? Deus tem feito grandes coisas, viu, meus irmãos? Não é por nada, não. Não é por causa do pastor Eduardo, não, mas é pelo compromisso da palavra, tá? Pessoas têm sido curadas, libertas, né? Deus tem feito grandes coisas por intermédio da tua palavra e pela presença do teu Espírito Santo. Abra as vossas Bíblias, se você que tem a Bíblia aí, tá? Eu gostaria que você acompanhasse, tá? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 1 a seguir. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E houve um homem de Ramataim Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filho, né? E subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali
os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado amado. E a sua competidora excessivamente irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, no seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste, né? Deus abençoe nossa irmã diaconisa Elísia, que acabou de entrar aí. Irmãos, esta manhã o Senhor já deu esta palavra com o intuito de nós entendermos. Às vezes nós achamos que a promessa passou, ou que o cumprimento, a vontade de Deus não é para conosco. Nós temos que entender primeiro as bases. A Bíblia diz que Eucana casa com Ana, mas Ana não poderia gerar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A Bíblia diz que então, naquele tempo, se o homem pudesse sustentar a outra esposa e dar tudo que a primeira tinha, ele poderia casar para que a sua linhagem desse seguimento, para que não parasse nele e morresse ali. A Bíblia diz que Ana, enquanto Penina não chega, Ana está tranquila, mas quando Penina chega, Penina já chega e no primeiro ano, vamos assim dizer, ela já começa a gerar. E Ana vai se entristecendo, porque cada ano que passa, Penina vai gerando e vai irritando Ana. Penina entra no negócio para ser a competidora. Ela está gerando para si. Ela está gerando para deixar alguém irritado. Ela está gerando para mostrar que ela pode e o outro não. Só que Deus, irmãos, ele não se deixa escarnecer. Quando alguém entra com propósito diante da presença de Deus, não gera qualquer coisa. Gera coisas para glorificar o nome santo do Senhor.
A Bíblia diz que vai passando-se o tempo. Eucana não perdeu o amor por Ana, mas ele está agora vendo a sua esposa entrando num ambiente de tribulação, de dor, de depressão, e ele começa a questionar, porque ele ia, sacrificava com uma porção, né, dobrada, excelente diante de Deus para Ana, porque ele o amava. E Ana estava só se entristecendo. O primeiro ponto que nós temos que entender: enquanto Ana não toma posição, Penina está na frente de Ana. Penina não está sendo direcionada por Deus e nem está fazendo nada por Deus. Penina está fazendo por si mesma. Penina está olhando para ela mesma. Penina quer ser o centro da atenção. E a nossa atenção tem que ser voltada para Deus. O nosso louvor, adoração é para Deus. Né? Tem gente que diz, o meu povo. Não, eu nunca digo isso, o povo de Deus. Né? A igreja do Senhor, não, é a igreja de Deus, é só o lugar que eu pastoreio, mas o povo e a igreja é de Deus. Porque nós não podemos gerar para nós, né? Tem pessoa que ganha alma e faz um contrato com a pessoa. Você está entrelaçado em mim até Jesus voltar. Para com isso, irmão. Nós acabamos de cantar aqui que Jesus, o evangelho é de liberdade. Jesus liberta, né? João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Penina está gerando, mas gerando para si. Mas quando Ana, se nós formos olhar ali no versículo 9 a seguir, Ana toma posição, o negócio começa a mudar. Ela faz algo que ela não tinha feito antes. Ela entra no templo, vai no lugar de oração e começa a se derramar ao Senhor. Estou vendo aqui nosso irmão Rubens. Seja bem-vindo, querido. Não tinha visto você aí, não. Tá? Se tem mais alguém aí, tá? Saúda nós. E quando ela vai para o lugar de oração, ela agora está assumindo a sua posição de guerra. Tá? Eu nunca preguei com essa revelação, Deus deu hoje. Ela está assumindo o seu lugar de guerra. Porque a guerra não vai começar, mas nós temos que assumir o nosso lugar como soldado. Ela começa assumindo o seu lugar de guerra e começa a guerrear. A Bíblia diz que Eli está sentado numa cadeira, num pilar do templo. Ana não começa a pedir para Eli, Ana começa a orar e pedir para Deus. Porque às vezes nós estamos esperando alguém nos entregar algo sem preço. Tá? Porque o que tinha que ser entregue para nós sem preço, sem luta, já foi feito na cruz do Calvário. Tá? O favor é merecido, a graça, a outra oportunidade. Agora nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que assumir o nosso lugar de guerra. Ah, pastor, está muito difícil. Vai para a oração, que não há gigante que não caia diante da oração. Oração e obediência, irmãos. E propósito com Deus faz o gigante cair. Ela está já no lugar de guerra. E ela usa a arma que tem. Ela chega na oração e começa primeiro a chorar. Ela começa a se derramar. Sabe, tudo aquilo que está na garganta de Ana, ela começa a colocar no altar do Senhor. Ela foi ao lugar certo. Às vezes nós estamos dividindo com quem não pode resolver, não professa a mesma fé que nós, não acredita que Deus vai fazer um milagre, não acredita que Deus é na tua vida. Sai, foge desse lugar, irmãos. Vai para lugar de oração. Tá? Vai para lugar junto de pessoas que ajudam você em oração, em propósito, te cobrem em oração e te ajudam a vencer. Ana está lá chorando, chorando abundantemente ou copiosamente. Não para. Enquanto ela não derrama tudo o que ela precisa diante do Senhor, ela não para. E aí ela já depois disso, ela vota um voto. E eu quero ler para você entender. E votou, versículo 11, e votou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos. Se ela conhece que é o Senhor dos Exércitos, ela está no quê? Em guerra. É isso mesmo, ela não está em qualquer lugar, ela está em guerra. Vamos lá. Senhor dos Exércitos, ela não falou Jeová Jireh, Deus da providência. Ela não falou Jeová Rafá. Ela não falou Adonai, né? Ela não falou Shalom. Ela falou Deus dos Exércitos, ou seja, Senhor da guerra, me ajuda nessa guerra. Senhor da guerra, me ajuda nessa batalha. Se benignamente, ou seja, que se com bondade atentares para a aflição da tua serva. Ela está aflita, mas ela está dizendo, Senhor, olha para mim. Ela está chamando a atenção de Deus nesse momento.
e de mim te lembrares, ou seja, lembra de mim, Senhor, lembra da minha petição, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ou seja, um filho homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Primeira coisa, nós já entendemos: guerra, lugar de batalha. Ninguém recebe, irmãos, de mão beijada. Não cai no colo de ninguém assim aleatório, não. Do céu só cai chuva. Nós temos que correr atrás, nós temos que batalhar. Esperei com paciência no Senhor. Nós ficamos num lugar aqui debaixo, braço cruzado, pezinho para cima. Deus falou: eu e você temos que correr atrás. Ana entendeu, ela já está no lugar de guerra e ela já está se posicionando para vencer. O negócio é estar em guerra e se posicionar para vencer. Se não se posicionar, vai perder. Tá? Não adianta ser do exército do Deus Altíssimo, tem que se posicionar. Vamos aqui conjecturar para entrar nessa palavra aqui. Quando o Davi vai para levar comida, vai como um dispenseiro, mensageiro, o exército do Deus Altíssimo está sendo afrontado de manhã e à tarde por um tal Golias, um gigante filisteu de Gate. O exército era do Deus Altíssimo, mas o povo não estava se posicionando como exército do Deus Altíssimo. Viu o gigante, já começou a bambear as pernas e ninguém tomava posição. Chegou um menino, um jovem, Deus abençoe nosso irmão Alisson, seja bem-vindo. Sardento, ruivo, de aspecto de semblante gentil, ou seja, não tinha nenhuma maldade nos seus olhos. Mas ele se posicionou, ele já disse assim: quem é esse incircunciso filisteu? Ou seja, quem é esse sem aliança para afrontar o exército do Deus vivo? Deixa comigo que eu vou lutar. Ele está se posicionando porque não era na força de Davi, era na obediência e no posicionamento espiritual. Todos nós que se posicionamos vamos vencer, irmãos. E não é cultismo, não, é Bíblia, tá? Porque o cultismo, ele traz nós a só receber. Vai do jeito que você está, vai em pecado mesmo, vai fumando mesmo, vai fornicando mesmo, vai roubando mesmo, vai mentindo mesmo, que você vai vencer. Isso é mentira, é balela. Você só tem que pagar a bagatela de R$1.000 para receber a sua bênção. Não, o evangelho é diferente. O evangelho, para ganhar, tem que perder. Ana perdeu tudo aqui na terra, sabe? Ela perdeu a autoestima, ela perdeu a vontade de viver, mas quando ela se posicionou, ela ganhou, foi dos céus. Ela aliançou com aquele que podia renovar e trazer a promessa. E aí ela faz um voto dizendo: eu quero esse modelo, eu quero um filho varão, eu já vou entregar para o Senhor. Se ele vier, eu já vou entregar para o Senhor. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Já era de Deus, aí ela faz um voto de nazireu. Ela fala: não vai cortar o belinho dele não. Então, é entregue para o Senhor, é a totalidade, é do Senhor. Vamos entrar aqui. Será o que nós estamos pedindo, o que nós queremos que gere na nossa vida para glorificar o Senhor? Você está pedindo um emprego bom para glorificar o Senhor? Você está pedindo que Deus te use no ministério para a honra e glória ser do Senhor? Você está pedindo para Deus curar a tua família, libertar a tua família para a honra e glória do Senhor? Né? Você está querendo que pessoas se acheguem à presença do Senhor para a honra e glória do Senhor? Você está querendo um carro, uma casa para glorificar o Senhor? Isso não é pecado, não. Você está querendo gerar o filho físico ou espiritual para a honra e glória do Senhor? Você está dizendo: Senhor, se o Senhor me der, eu vou tornar a usar diante da tua presença, vai ser para te glorificar. Pastor, porque eu quero contar um exemplo. Conheci pessoas, chegou em mim: pastor, esse carro aqui, eu quero consagrar para a obra do Senhor. Eu falei: certo, é verdade, sim, vai ser usado na obra do Senhor. Vai o pastor lá orar, abençoar, né? Opa, pastor não tem a bênção, mas libera a bênção. Deus aqui, é da obra, Senhor, o teu filho disse que vai usar na obra do Senhor. Não demorou muito, uma semana depois precisávamos fazer um culto na fazenda. Ele disse: não levo, não cabe, não dá. Falei: tudo bem, vamos fazer, né? E graças a Deus a Paraty está aqui para contar o testemunho até hoje. Essa Paratyzinha verde aqui, fiz 2 viagens. Na outro mês, mudou as rodas do carro, colocou a roda de alumínio e disse: já não posso ir na fazenda. Pastor, o senhor está menosprezando o irmão? Não.
Eu estou dizendo, não vota aquilo que você não vai cumprir. Não coloca palavras que você não pode cumpri-las. É melhor não votar do que votar e não cumprir, irmãos. Deus não está pedindo para nós fazermos voto, mas fazemos voto de tolo e depois ficamos questionando a Deus porque não recebemos. Tá? Ah, pastor, não, irmãos, não faça nada emocionado. O evangelho não é de emoções. O evangelho é de propósito. Tá? O evangelho não é de emoções. Eu só vou quando eu estou bem. Eu só vou quando eu preciso. Não, é de propósito. Ana está com propósito. Primeiro ela chorou. Ela desengasgou do que ela precisava. Ela faz um voto. Ana está dando o que ela não tem. Antes dela receber, ela já está devolvendo para o Senhor, irmão. Você está entendendo o tamanho do propósito? Por isso que Samuel foi quem foi. Porque Ana está devolvendo ao Senhor antes de pegar nas mãos. E ela fez um voto sincero. Tá? Lembra-te de mim, Senhor. E não esquece da tua serva. Muitas coisas não têm acontecido na nossa vida porque nós prometemos e não cumprimos. Nós falamos que vamos fazer e não fazemos. Nós falamos que vamos agir de fidelidade e não agimos. Quantas pessoas, eu como pastor, já orei para Deus abrir porta. Pastor, deixa comigo. Você fiel ao Deus no dízimo. Nem voltou para agradecer. Ah, o serviço está tomando meu tempo, pastor. Não tem tempo agora. E eu não estou falando aqui, está tudo no dinheiro. Não, eu estou falando de propósito. Tá? Porque o dízimo é ordenança, mas ninguém pode fazer nada obrigado. Mas também não cobre Deus pela prosperidade que não está vindo na tua vida. Não cobre Deus. Quando o devorador entrar e fazer morada, não cobre a Deus. Porque você votou e não cumpriu. Eu voto e não cumpro. É esse que eu estou dizendo. Ah, pastor, o senhor está acima da média. Não, eu sou ser humano, eu erro. Mas eu tenho aprendido a cada dia. Falei isso no domingo aqui. Que homem e mulher já tem que ter palavra. Homem e mulher de Deus tem que zelar pela tua palavra e cumprir. Tá? Não adianta promessas vazias. Tem que ser promessas com propósito. Tá? É melhor você falar, não dá, não tem jeito, não tem condição. Tá? Nós prometemos as coisas para os outros e deixamos os outros esperando. Nós prometemos as coisas para os outros e não vamos lá cumprir. Irmão, que testemunho miserável é esse que nós estamos dando de servo de Cristo? Compramos e não pagamos, né? A pessoa abre lá, ó, deixa comigo, você vai ver só. Mês que vem eu passar pela rua de baixo. Ana está nos mostrando o propósito e a entrega a Deus. Deus abençoe nossa irmã Evangelho. Tem muita gente, irmãos, que está se enganando. Deus prometeu. E aí, quando começam as coisas, as pessoas começam a falar do mau testemunho, diz assim, não toca no ungido de Deus, não toca na ungida, vai vir juízo, vai vir juízo para nós, que não estamos cumprindo com o evangelho e envergonhando o nome de Cristo. Irmãos, eu não tenho medo que levante calúnia contra mim, eu não tenho medo. Se eu não estiver fazendo. Se eu estiver em paz, Deus me justifica, mas se eu estiver devendo, eu tenho que me consertar. Tá? Ana está dizendo, ó Senhor, eu não posso, mas se tu me der, eu vou devolver para o Senhor. Vai servir para a honra e glória do Senhor. E eu já voto um voto de Nazireu. Ele vai ser separado para o Senhor, consagrado ao Senhor. Samuel não era filho de Ana, ele já era consagrado ao Senhor. Você tem consagrado ao Senhor a tua vida? Você tem consagrado ao Senhor os teus negócios? Você tem consagrado ao Senhor o teu ser? Senhor, que a minha vida venha a ser para a honra e glória do Senhor. Que as minhas palavras venham a ser para a honra e glória do Senhor. Que os meus olhos venham a ser para a honra e glória do Senhor. Que tudo que eu tenho venha a ser para glorificar ao Senhor. Porque nós esperamos do outro, mas nós não estamos fazendo. Irmãos, Eli está lá no estado de negligência. Já perdeu a visão dele já está curva. Perdeu a visão. Por quê? Quem era para ser o sacerdote, quem era para andar no certo, era Ofni e Finéias agora, que estavam exercendo o sacerdócio, mas estavam roubando a casa do Senhor, estavam com tendas na frente do templo, prostituindo, e quem era para repreender não estava repreendendo, era Eli. Por isso que nós temos compromisso com a verdade. Tá? Eu não preciso de ninguém do meu lado por palavras vazias. Mas aqueles que querem ouvir a verdade, irmãos, vão ficar. Eu tenho compromisso com a verdade. E olha que antes de conhecer Jesus, pensa num cara mentiroso, era eu. Tá? Pensa num cara que gostava de mentira, era eu. Eu podia falar coisa e eu já estava mentindo. Hoje eu tenho compromisso com a verdade.
Sabe por quê? A mentira não leva a nada. Ô pastor, o senhor não tem vergonha de falar que o senhor era mentiroso? Claro que não. Eu tenho vergonha se eu tivesse continuado mentindo. Eu tenho vergonha de compactuar com a mentira. Eu tenho vergonha de compactuar com aquilo que não agrada a Deus. Hoje, os sacerdotes que eram para estar direcionando o povo, está fazendo o que é errado à vista de todos. E o pai, o sacerdote que era para ensinar, Eli que era para corrigir, vista grossa. Agora não tem mais nada com isso. Ana, um filho ela precisava. Deus de um profeta. Ana, um filho. Deus de sacerdote. Ana, um filho. Deus de um juiz. Você está entendendo? Olha o mistério de Deus. Era Eli, isso foi revelação agora. Eli, Ofni e Finéias. Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Os três que não deram valor foram os três ministérios que Deus levantou na vida de Samuel. Ah, se eu não fizer, ninguém faz. Fica nesse negócio aí. Deus substitui, irmãos. O dono da obra é Ele, o dono do querer é Ele, o dono da vontade é Ele. Só precisa alguém estar no propósito. Só precisa alguém dizer, eis-me aqui, Senhor. Tem pessoas que se acham grande demais. Quanto maior a altura, maior o tombo, se estiver fazendo o que é errado. Mas eu quero pregar um pouco mais sobre Ana para nós encerrarmos aqui. Ana está desprendendo numa totalidade que ela está dizendo, olha, eu quero um filho. Esse ventre aqui quer gerar. Mas, Senhor, eu entrego ele para o Senhor. Eu só quero ter o prazer de ser mãe. Eu só quero ter o prazer de ser chamado de mãe. Ó, vai. Eli olha, né, tem ela como embriagada. Porque quem não está vivendo o espiritual tem nós como embriagado, como louco. Às vezes eu recebo as alfinetadas, quer orar demais, fala muito de consagração, fala muito de ler Bíblia. Se nós estamos nesse conceito, nós vamos falar do quê, irmão? Nós vamos falar da vida dos outros? Vamos falar do tigrinho, de telecena, de mega sena? Não, nós vamos falar de Bíblia, de conversão, de renúncia, de vida, de coisa nova. Tem irmãos que falam comigo, pastor, eu gosto de conversar com o senhor tem palavras de vida. O Senhor pode estar passando a maior dificuldade, o Senhor está com alegria, o Senhor está levando a gente para cima, sabe por quê? Porque se eu mudar as minhas palavras, não vai mudar a situação. Mas se eu permanecer confiando em Jesus, Ele muda a situação para mim. Ele me mostra o caminho, Ele dá, né, a vitória para mim. Então, irmãos, Eli não está entendendo, porque ele queria saber o que estava se passando e Ana só estava falando com Deus. A boca dela só mexia. A boca dela só movimentava, mas ela estava orando em secreto para Deus. Ela estava entregando para Deus todo o teu ser. Quando ele entende que não é qualquer coisa, ele fala que o Senhor, né, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ele nem sabia o que era, mas ele viu a fidelidade de Ana. Ele disse que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Versículo 18, ó Ana, e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi, e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Ana entregou e disse, eu saio daqui recebendo, eu saio daqui com propósito, eu já saio daqui gerando, eu já saio daqui gerando. Ana já está prestando um culto e não é qualquer culto, irmãos. O que a Ana fez ali valeu por toda a sua vida. Naquele dia ela entrou verdadeiramente na presença de Deus. Naquele dia ela conheceu o Deus de Israel. Pastor, e aí? Eucana conhece a sua esposa naquele dia e Ana já começa a gerar. Só que Penina está gerando para si mesma, então ela não entende. Ah, eu acho que Ana deu barriga d'água. Acho que Ana está doente, está com hepatite, está com alguma coisa aí. Está inchando demais. Enquanto isso, Ana está gerando no silêncio. A Bíblia não diz que Ana foi lá embravecer e irritar Penina, não. Sabe por quê? Porque ela confia no Senhor. Ela não está querendo mostrar que a barriga dela está crescendo. Ela não está batendo na barriga dizendo, ó, estou gerando aqui. Ela está esperando o tempo dizer por si mesmo. Ei, prometeu, confiou, espera, no tempo certo Deus vai fazer
Samuel nascer. É 9 meses aí a gestação. Seja espiritual ou seja física. E confie no Senhor, irmãos. Pastor, mas meu ministério parou. Ei, volta a gerar para o Senhor. Pastor, estou parado. Volta a gerar para o Senhor. Pastor, não sei o que fazer. Volta a gerar para o Senhor. Eu posso te ajudar em oração. Sempre digo para os irmãos, mas a exposição tem que ser de cada um. Tem que ser minha, tem que ser tua, tem que ser dele, tem que ser dela. Ana toma posição. Nasce Samuel. Eucana fala, vamos sacrificar? Fala, hoje não. Quando o menino desmamar, eu já vou e já deixo ele lá e volto. Ó. Quando ele desmamar, eu já deixo ele naquilo que eu prometi. E o mistério é tão grande que mesmo ele sem visão espiritual, com quem Samuel vai aprender a ser sacerdote? Com Eli. Porque ele tinha que aprender o ofício com quem sabia o ofício. Só que aí, quando Samuel tem uma idade e já começa a ouvir, o ouvido dele está aguçado, Deus não fala mais com o sacerdote Eli. Deus começa agora a falar com o menino Samuel. Você está entendendo? Às vezes as pessoas chegam, pastor, mas chegou agora, o que está acontecendo? Obediência. Obediência gera intimidade. Intimidade gera coisas espirituais e sobrenatural. Não é por quanto tempo nós estamos na igreja, não é quem começou, não é quem foi o desbravador, não é aquele que chegou primeiro, é aquele que obedece. Deus não tem filho predileto, ele tem filho obediente. Então nós temos que ser obedientes. Prometeu, cumpra. Pastor, prometeu, cumpra. Eu não sei como que você vai fazer, mas cumpra com Deus. Faça com Deus. Tá? Irmãos, eu não canso de dizer, eu não sou melhor do que você. Eu e minha esposa aprendemos a viver o sobrenatural. E tudo que nós começamos a fazer, Deus tem assinado embaixo. Tudo que nós começamos a fazer, Deus tem nos dado propósito. Nós aprendemos a confiar no Senhor. Ah, pastor, mas é o Senhor. Não, você também pode confiar no Senhor. E Deus pode honrar você mais do que eu. Deus tem um trabalhar diferente com você e pode te honrar mais do que eu. Tá? Mas enquanto nós não formos alinhados nesse propósito de confiança e entrega a Deus, nós não vamos receber o melhor de Deus, irmão. Tá? Agora nós estamos vivendo um ciclo. Morre Ofni e Finéias, sabe por quê? Vamos pregar aqui um pouquinho dessa revelação que Deus deu para me finalizar. Ofni e Finéias estão na guerra, morrem os homens lá, cerca de 30 mil homens. Eles buscam a arca nesse inteirinho, enquanto está morrendo gente, porque eles estavam se apoiando na arca. A arca representava a presença de Deus. Irmãos, Deus é onipresente, mas nem todo mundo está na presença de Deus. Não adianta eu estar na igreja com sentimento de congregando, mas não estar diante do altar do Senhor. Eles vão, matam os soldados, matam Ofni e Finéias, a notícia chega. Quando Eli recebe a notícia, estava gordão, caiu para trás da cadeira, emocionado com a notícia, né? Foi um baque para ele, caiu, quebrou o pescoço. Uma das noras de Eli está gerando, com aquela notícia, já entra em trabalho de parto, o nome do menino é Icabô ou Icabode, né? E foi-se a glória de Israel. A arca é levada para a terra dos filisteus e todo mundo ficou entristecido. Por quê? Não é só estar vindo, é estar ligado com Cristo. É estar fazendo a vontade de Deus. Ah, pastor, é difícil. Eu não estou falando que vai ser fácil, mas cada dia, um passo de cada vez. É que nós, muitas das vezes, queremos pensar que é uma maratona. Nós queremos que pessoas correm a mesma corrida que nós já estamos correndo, ou as pessoas que chegam e falam, eu quero já estar amanhã como aquela pessoa. Não é assim não, irmão. Ah, Deus tem pressa em usar aqui uma ova. Não. Não. Deus tem pressa que nós reconhecemos a salvação. Tá? Pode parar com esse negócio de Deus tem pressa em usar. Ele comissionou os discípulos, os 12, comissionou os 70,
O livro do Atos ainda está acontecendo. Deus nos deu a oportunidade de aprender. Tá? Aprender. Ele chama e capacita os escolhidos. Se entrar na corrida antes, não vai conseguir chegar. Se entrar depois, já está atrasado, não vai chegar. Mas se ficar no tempo certo, Deus vai. Irmãos, ninguém aprende num dia para exercer um ministério. Todo dia, você pode perguntar para qualquer ministro. Nós aprendemos dia após dia. Para com esse negócio de pressa. Para com esse negócio de pressa. Primeira coisa que nós temos que ter certeza, a salvação. Tenho certeza que se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu? Essa é a pressa, que nós tomamos posse da salvação. Essa pressa sim. Agora o restante, meu filho, Deus vai capacitar. Eu estou vivendo promessa hoje, que Deus fez há 16 anos atrás. Hoje eu estou vivendo. Eu estou vivendo promessa que antes de eu aceitar Jesus, alguém dizia para mim, Deus vai fazer isso na tua vida. Quando eu estava lá, indo na igreja, mas não tinha contato. Se você tomar posição, Deus vai fazer na tua vida. Esse evangelho facilitado não existe com Jesus, irmão. O evangelho dos céus é para ganhar, tem que perder primeiro. Ana estava ganhando e já estava, ela só ia ser o canal de bênção. Achei a palavra certa. Ana só ia ser o canal de bênção para o grande homem de Deus que foi Samuel na terra. Ana só seria o canal de bênção como foi Maria. Só seria o canal de bênção para aquele que foi separado e ungido para a boa obra aparecer. Eu e você temos sido o canal de bênção? Eu e você temos chegado no propósito de Deus? Eu e você temos estado diante do Senhor, louvando e engrandecendo ao Senhor? Tá? Nós temos que sair, irmãos, com uma certeza. Deus está no controle. A vontade dele prevalece, não a minha. Ainda, para Deus não existe ainda existe para mim, que sou falho, sou pecador. Tá? Mas para Deus não existe ainda. Deus, ele não tem só o controle, porque Deus não perde o controle, ele não tem só o controle, ele é o criador de todas as coisas, então ele não tem um controle, ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Quando nós compramos uma televisão, vem o controle, e nós acabamos perdendo o controle, derrubando o controle. O carro, o alarme do carro é a mesma coisa, mas Deus não perde o controle, sabe por quê? Porque ele é o dono de tudo. Deus, ele não tem só o controle, ele é dono, ele conhece. Ele sabe a medida, o tamanho, ele sabe o que eu e você vamos fazer amanhã, ele sabe o que eu e você estamos pensando. Então Deus não perde, irmãos, ele conhece, mas ele não quer que eu e você façamos por força. Ele não quer que eu e você façamos obrigado. Tá? Tem pessoa que prega, se você não fizer, você vai ficar atrofiado numa cama, vai morrer. Irmãos, nós cremos no arrebatamento, mas também pode vir um arrebatamento pessoal. Ou podemos estar aí, Jesus falar, opa, é a senha dele, o céu chamar. Acabou. Mas nós temos que ter certeza que esse corpo aqui pode tombar. Mas nós vamos viver uma vida de glória. Tá? Nós estamos prometendo coisas para viver na terra. Tem gente que diz, pastor, se Deus me der uma bênção material, o senhor vai ver o que essa igreja vai receber. Se Deus fizer, o senhor vai ver o que essa igreja vai ter. Se Deus... Não, se não consegue ser fiel naquilo que tem agora, você acha que Deus vai abrir e vai ser fiel? Não adianta. Tá? Eu escuto, porque a Bíblia diz que é melhor ouvir do que ser surdo, né? É melhor ouvir. Mas nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Tá? Pastor, do que o senhor está falando? Eu, quando não tinha sabedoria, era imaturo espiritual, prometia as coisas para Deus, não cumpria. Hoje, não faço mais isso. Se eu não vou cumprir, eu nem entro. Para o diabo me dar um golpe? Não. Se eu não vou cumprir, eu nem falo, nem sai da minha boca. Não, já quebrei muita cara, não faça isso. Ana fez, cumpriu, e aí vamos lá, para o final da oração da Ana aqui, para nós entendermos. O cântico de Ana, não é nenhuma oração, só é cântico. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou
sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E por ele são as obras pesadas na balança. Não é o pastor que pesa, não, é Deus que pesa as obras na balança. E o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. E os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos enfraqueceu. Glória a Deus. E o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. E assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. E exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Está aí. Aconteceu tudo isso. A Esther teve 7 filhos. Penina tinha 10. Mas não foi escrito nenhum nome deles na Bíblia. Não foi nenhum profeta, não foi nenhum guerreiro, não foi nenhum que deu honra e glória para o Senhor, porque ela gerou para si mesma. Quer que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida? Gere para Ele, entregue para Ele, confie nele. Tá? E é isso que Deus está falando conosco nesta manhã, irmãos. Nós já estamos em guerra, batalha, nós só temos que nos posicionar onde Deus quer que nós estejamos. Viva o sobrenatural. O propósito de Deus na tua vida não morreu. Mas entrega verdadeiramente o que é de Deus, irmão. Tá? Nós queremos tudo que Deus pode nos dar de melhor. Mas nós queremos oferecer qualquer coisa. Tá? Ah, pastor, não há dinheiro que chegue, também você não é fiel. E quando é fiel, faz uma prova que não existe na Bíblia, ganha 1.000, quer gastar 3. Ah, mas o devorador entrou. Não, o devorador é esse aqui, ó, que não consegue ter um plano financeiro, gasta mais do que tem. Ah, Deus nos deu sabedoria, irmãos. Nós só temos que nos posicionar. Esse Samuel foi, profeta, sacerdote e juiz. É o mesmo Samuel que ungiu Davi. É o mesmo Samuel que ungiu Saul. É o mesmo Samuel que julgou, que tinha altar em Betel, Ramá. É o mesmo Samuel que orou e Deus trovejou do céu contra os filisteus. É o mesmo Samuel que nos dá a entender, se alguém for fiel, se nós formos fiel, entregar nossa descendência a Deus, o propósito de Deus cumpre neles. Se nós gerarmos, não para nós, mas para o Senhor, nós vamos ver o nome do Senhor ser glorificado. E eu não estou falando de status, o nosso nome ser escrito em nenhum livro da terra, não, irmão. Estou falando para nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. Já está de bom tamanho. Já está ótimo para nós, tá? É melhor ser anônimo para a terra e ser conhecido pelos céus do que ser conhecido na terra e ser anônimo nos céus. Chegou no último dia, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Mas expulsei demônio, preguei, O Senhor curou, fiz as obras, visitei. Mas visitou por si mesmo. Visitou, levou uma cesta básica, foto nele. Ganhou uma alma, foto nele. Fez um negócio,
foto nele. Sai fora, irmão. Vigia. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Deixa que a honra e glória permanecem no Senhor. Cuidado, cuidado, tá? Eu nunca fico, né, nesse negócio aí, porque tem dois espíritos que sempre querem nos cercar. A soberba e a prepotência, né? De vez em quando acaba um culto, eu vou descer do altar, o diabo fala, rapaz, você é o cara, hein? Se não fosse você, eu falo, não, se não fosse Jesus, é Jesus que está aqui, não sou eu não. Poderia ser outro canal de bênção e Deus ia fazer coisas maiores ainda. Olha, não. Está querendo comprar com riqueza que não foi ele que deu, foi Deus que deu. O propósito é de Deus, a promessa é de Deus. Se conforme com aquilo que Deus tem te dado, irmãos. O lugar que Deus tem te dado, tem me dado, nós não merecemos, mas Ele nos deu. Então, nos deu lugar de filho, vamos governar com o Pai. Poder, coroa, governo. Apocalipse 3:11, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O governo de Deus, a autoridade de Deus sobre a nossa vida. É isso que nós temos que ter. Eu quero orar com você, já passou um pouco das 11 ali, tá? Fica com esta palavra, lembrando aos irmãos de Aporé, que hoje tem culto, quarta profética, estará ministrando a pastora Júlia. Você que ainda não pegou horário no relógio de oração, irmãos, pegue, tá? Pastor, sou de outro ministério, posso ir orar? Pode, tá? Tem horário, pode vir. Se acabar o horário, você pode se juntar com alguém e orar junto. Vai ser 24 horas. É o terceiro mês que nós colocamos aqui. Os 2 meses foi para a honra e glória do Senhor. Tá? E nesse mês, é o terceiro mês, tá? Tem alguns horários vagos. Começar às 7 horas no sábado e terminará 7 horas no domingo. 24 horas nós oramos na igreja. Sai um e entra outro. Tá? Em nome de Jesus. Quero orar também pela vida da minha mãe. Minha mãe hoje faz 60 anos, Dona Nadir, né? Glória a Deus por isso. Ela foi o canal de bênção, né? Gerou esse rapaz aqui, né? E mais 2 homens, né? Para a honra e glória do Senhor. Ela foi canal de bênção. Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, né? Por tudo que ela tem nos feito, né? E eu quero orar juntamente com você nesta manhã e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, por nessa data, dia 4 de junho, Senhor. A minha mãe está a completar mais um ano de vida, Senhor. Pai, hoje eu estou profetizando que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vai chegar o dia que nós vamos servir, Senhor, meu Pai. Que eu vou começar a falar que eu e minha casa servimos, Pai. Que o Senhor alcance toda a minha parentela, a parentela dos meus irmãos, Senhor. E que nesta data ímpar que o Senhor proveu para minha mãe, para nós, meu Pai, venha ser para a tua honra e a tua glória. Pai, o Senhor é Deus soberano e nós te entregamos tudo que temos nas tuas mãos. Que nós possamos assumir o nosso lugar, Pai. Nós queremos terceirizar para o outro. Eu não tenho oportunidade, ninguém me vê. Eu não consigo, Senhor. É nós que temos que tomar posição. Que nós saímos da imaturidade hoje, assumimos a nossa, Pai, responsabilidade, Senhor. Que nós possamos assumir o caráter cristão na nossa vida. Que nós possamos assumir, meu Pai, a retidão das tuas palavras, Senhor. E não fazer voto de tolo, mas fazer aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Não o melhor que temos, mas o melhor que o Senhor espera. Porque o Senhor disse para Josué, esforça-te. Esforçar é uma força além do normal. É fazer força mesmo. É no momento da dificuldade eu creio. No momento da aflição eu creio. No momento da dor eu creio. Eu estou. Pai, é isso que nós queremos. E que nós possamos ser geradores de bênção para que o teu nome venha a ser glorificado. Igual foi Ana. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma live, Manhã com Propósito. Sexta-feira, se Deus nos permitir, vida e saúde, às 10 horas da manhã nós temos um encontro marcado. Fiquem na paz do Senhor Jesus, um dia de bênção, de vitória. Amém.